Olá, muito boa noite a você, amigo da TV Altiora em toda a região, começando mais um programa Coletivo de Imprensa. E no programa de hoje nós vamos fazer o nosso trabalho de prestação de serviços. O mercado de trabalho hoje está cada vez mais acirrada a disputa. Todos nós queremos um espaço, todos que saem da faculdade, sobretudo, também esperam já uma colocação e boa. Porque todos nós, hoje, quando começamos a trabalhar, já queremos o sucesso tão rápido. E porque as dificuldades são imensas. A verdade, a procura de um norte, a procura de um ideal e de um ponto fixo na sua carreira é fundamental nesse momento. Nós vamos discutir durante hoje, 1h30, e tentar levar até você um pouco das ideias de quem entende e vive isso no dia a dia. Como a gente pode se comportar melhor, como enfrentar situações. E hoje o nível de estresse, sobretudo nas empresas, é diferente do passado. Não é isso? A forma agilizada das informações hoje nos faz também repensar. É o que nós teremos hoje no programa Coletivo de Imprensa. Hoje, com a sua participação pelo telefone Coletivo de Imprensa, começa a partir de agora e você pode participar conosco, 2277-0905. Seja bem-vindo. Muito bem, nós convidamos para estar conosco na bancada de hoje no programa Coletivo de Imprensa, também conosco, repórter do Altiora Jornal, aqui da TV Altiora, Felipe Oliveira. Boa noite, seja bem-vindo com a gente. Boa noite a você, boa noite a Sandra, nosso convidado, e todos os telespectadores que nos acompanham. E nós vamos exatamente falar durante 1h30 no programa de hoje, tentar levar até você informações que vão ser muito úteis na sua carreira e no seu dia a dia. Deixa eu já pedir boa noite inicial da Sandra. A Sandra Lúcia Nascimento, que é consultora empresarial, estará nos falando dessa 1h30 também. Sandra, boa noite, seja bem-vindo conosco. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é uma honra. Para quem está em casa e não te conhece, faz aí um resumo um pouquinho profissional até chegar nesse momento e passando pelas atividades atuais. Então tá bom. Bem, eu sou consultora empresarial, trabalho há 22 anos exercendo essa atividade, sou coach, ou seja, eu alinho competências de executivos. Faço também o Coach Life, onde a gente alinha competências da vida humana. Trabalho com gestão estratégica de pessoas e a minha vida hoje profissional é dentro das empresas, trabalhando, treinando executivos, alinhando justamente essas competências para que a performance deles seja cada vez melhor. Você é de onde? É de São Paulo? Sou de São Paulo, agora estou morando em Atibaia. Sim. Nos últimos 4 anos. Veio para cá um pouco. Ai, maravilha, né? Cidade linda, maravilhosa, estou gostando muito. É mais tranquilo, né? É, bem mais tranquilo. Sandra, a gente tentou fazer, o assunto é muito vasto. Hoje, as pessoas estão preparadas para o mercado de trabalho? A gente sabe que nunca vão estar, mas a mutação é tão forte. As pessoas estão já conscientes, pelo menos, que elas têm que ficarem atentas por esse mercado de trabalho, que às vezes elas já estão. O que acontece, Antônio Carlos, é que as pessoas hoje estão preparadas sim, tecnicamente. Então são bem qualificadas tecnicamente, entendem do que tem que fazer da parte de vista técnica mesmo. Mas tem aí um grande porém, que é esse o fato que a gente tem que destacar e alertar os profissionais de hoje, aqueles que estão entrando no mercado de trabalho e também aqueles que já estão no mercado de trabalho, para o fato da inteligência emocional. Então, as escolas, as faculdades não preparam os seus profissionais para a inteligência emocional. Preparam sim, tecnicamente. Então, o que acontece? As pessoas vão para o mundo corporativo, elas sabem muito bem daquilo que elas vão praticar de habilidade técnica, mas elas se pegam justamente onde elas escorregam, é justamente na sua habilidade emocional, no trato interpessoal, que já começa aí do trato até intrapessoal. Ela não sabe lidar com seus medos, com as suas inseguranças, com as grandes disputas do mercado de trabalho e acabam ficando ansiosas em demasia. E isso acaba gerando uma série de índices aí que a gente não fica tranquilo de analisar, né? Que é o autoafastamento de profissionais por depressão, por síndrome do pânico. E isso, para você ter ideia, hoje, Antônio Carlos, atinge cerca de 3% de afastamento. É um número muito alto. E as empresas, elas perdem muito de ROI, né, de retorno desse investimento, porque elas têm que estar o tempo inteiro reciclando as pessoas, mais emocionalmente do que tecnicamente. Então,
Essa é a grande questão. Porque, tecnicamente, para a empresa não é difícil reciclar um funcionário. Hoje, com a globalização, você manda um funcionário ser treinado em qualquer país do mundo. Então, se ele precisa melhorar uma capacitação técnica, manda, faz um treinamento técnico e ele volta habilitado. Mas, quando a gente fala de habilidade emocional, aí demanda um pouquinho mais de trabalho interno. Então, as pessoas têm que ter, assim, uma habilidade muito mais bem desenvolvida para lidar com o seu eu. O processo interno do indivíduo, ele é muito lento e o processo externo é muito rápido. Então isso gera uma ansiedade muito grande, porque nós estamos vivendo uma postura muito robotizada. Então é o tipo assim, é isso que fica bem. Então as pessoas, elas acabam representando um estereótipo daquilo que elas gostariam de ser ou daquilo que elas acreditam que é o melhor para o mercado. Mas elas se esquecem de olhar para dentro de si mesmas, de analisar suas emoções, suas fragilidades. Elas têm medo de mostrar suas fraquezas, porque acreditam que vão se expor e perder espaço para um colega. Então, tudo isso hoje, Antônio Carlos, é algo que a gente vem trabalhando, assim, todos os dias, dentro das grandes empresas, dentro das médias empresas, dentro das pequenas empresas. Quando você fala de inteligência emocional, eu me lembro nos idos dos anos 90, surgia a reengenharia, a gente lia tudo que era sobre reengenharia. Aí surgia também a inteligência emocional. Eu lembro que eu cheguei a ler uns 7 livros sobre inteligência emocional. Isso estou falando lá em 97, 96. O que muda daquela inteligência emocional que eu li com essa atual? Aquela era outra, era mais voltada para um desenvolvimento do próprio cérebro, era isso? Na realidade, nos últimos 30 anos, a gente vem trabalhando mais detalhadamente esse processo da inteligência emocional. Nas empresas hoje, a gente trabalha muito a inteligência emocional baseada na teoria de Daniel Goleman, que na realidade ele não foi nem o criador da teoria, mas ele foi o grande divulgador, aquele que trouxe para o mundo a ideia de inteligência emocional. Então, nos últimos 30 anos, vem se falando muito desse processo e agora, dos anos 2000 para cá, a gente tem trabalhado isso mais profundamente porque a gente está percebendo na prática que a falta da inteligência emocional hoje é um fator que realmente exclui o próprio profissional do mercado de trabalho. Então, ele começou a ficar preocupado. Porque até enquanto ele conseguia se manter como um bom técnico, como um bom gestor, mas ninguém mexia nessa parte, estava tudo muito bem. Mas nos últimos anos a gente percebe que os profissionais, eles têm sido pegos justamente nessa parte da inteligência emocional. Então, Goleman, que estava paradinho lá nas mesas dos grandes executivos, porque sempre ficou muito bem os executivos trabalharem ou terem esse livro, Inteligência Emocional, ali na sua mesa. Diga-se de passagem que é muito bom. Pelo menos perfeito, maravilhoso. Ele é sensacional, pelo menos para mim ajudou muito lá. Ajuda a todos nós, não importa a profissão, não importa a sua idade, conhecer a si próprio e conhecer as suas emoções é sempre muito bem-vindo. Só que a gente usava isso de uma maneira assim um pouco ainda utópica. Quando a coisa começou a pegar na prática mesmo, e as pessoas começaram a perceber que sem inteligência emocional elas acabavam se perdendo, então a gente trouxe o Goleman, aí no Brasil principalmente, nos últimos anos, a gente entrou com esse processo de inteligência emocional, mas de uma forma aplicável. Então a inteligência emocional passou a ser algo essencial dentro das empresas. Para você ter ideia, Antônio Carlos, nos últimos tempos, as empresas investem muito mais em treinamento comportamental, baseado em suas pesquisas de clima, do que exatamente em treinamentos de qualificação técnica. E aí a gente traz os 5 passos da inteligência do Goleman, que você deve ter lido, sim. E com isso a gente percebe que há um processo intra, nos 3 primeiros passos, que é autoconhecimento, autocontrole e automotivação, que todo mundo precisa saber trabalhar. Sim. E depois a gente entra no interpessoal, que são os últimos 2 passos, que é justamente a empatia, que hoje a gente prefere chamar de sensibilidade social, e o relacionamento propriamente interpessoal. Então é isso que a gente está aplicando hoje e vivendo no dia a dia. Porque a neurolinguística ela veio também junto nessa época, não foi? Veio. Recordar as grandes teorias comportamentais se deram por volta dos anos 70 para cá. Então a gente começou realmente a trabalhar isso. Aí veio o Richard Bandler, o John Grinder, trazendo essa teoria da
programação neurolinguística, falando sobre ciência comportamental. Nós temos aí uma outra ciência interessante que é o PEI, que é um programa de enriquecimento instrumental, que ele foi desenvolvido há muito tempo pelo Ruven Fortin, que é um psicólogo romeno, que ele começou a trabalhar isso, para você ter ideia, na Segunda Guerra Mundial. Já se falava de emoções e de controle de emoções. Mas isso era uma coisa pontual, então era um problema traumático, era um problema da Segunda Guerra, era um problema das pessoas que tiveram traumas em campos de concentração, e ele desenvolveu algumas ferramentas, ficou lá quietinho. Hoje a gente traz o Ruven Fortin, que está vivo ainda, está lá para os seus 90 anos, firme e forte, a gente traz essa linha dele, que é uma parte da ciência comportamental lindíssima, e a gente traz com aplicabilidade hoje real. Então a gente percebe que não precisa haver um problema pontual. Hoje é uma coisa generalizada. As pessoas estão realmente muito inseguras, estão sofrendo porque não conseguem lidar com os seus medos, porque ela tem medo de lidar com o medo, entendeu? Então é algo assim grandioso, ao mesmo tempo é maravilhoso, porque as pessoas estão abrindo para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, então isso é lindo. Os jovens estão despertando para isso, coisa que até alguns anos não acontecia. Você era inteligente se você tinha um QI alto. Se você sabia realmente dominar a ciência lógico-matemática, você era uma pessoa inteligente. Hoje, o QE, que é o quociente emocional, e o QA, que é o quociente de adversidade, tem sido muito mais trabalhado com uma necessidade muito mais emergencial do que o próprio QI. Então, veja como as coisas, não é que as coisas mudaram, é que as coisas foram evoluindo, porque o ser humano evoluiu. Aperfeiçoou. Aperfeiçoou até por uma necessidade prática, que a tecnologia, ela agilizou muito a forma do ser humano se comunicar com o outro. Então, a máquina, ela passou a ter muito mais força do que a emoção. Então, atrás de uma máquina eu posso tudo. Eu sou seguro, eu sou agradável, eu tenho bom humor, eu sei levar. Agora, quando eu lido olhando nos olhos das pessoas, aí sim é que a coisa aperta. Porque eu tenho que mostrar o meu eu tenho que me expor. E as pessoas têm um pouco de receio de se expor, né? Muito bem, você já percebeu que o assunto hoje vai ser muito bom. Você pode participar conosco, faça como o Gerson do bairro CDHU, 2277-0905, você participa com a gente, vai fazer as suas perguntas hoje para a consultora empresarial, aqui hoje conosco a Sandra Lúcia do Nascimento também. Felipe, fique à vontade com a Sandra, que você conhece bem também. Continuar mais ou menos nessa linha, né? Sim. Ela disse da inteligência emocional. Queria te saber, Sandra, você já disse que trabalha aí há 22 anos no mercado, né? Isso. E aí você falou muito dessa coisa do medo, né? Medo do medo mesmo. Mas eu queria que você mostrasse como você trabalha com o público universitário, porque talvez esse medo do universitário não seja o próprio medo do medo, mas o medo do que ele vai encontrar no mercado de trabalho, como ele vai adentrar nesse mercado de trabalho. Então acho que é importante não só a empresa passar, mas desde a parte universitária essas pessoas já estarem tendo aulas e lições a respeito disso, né? Então, bom, Felipe, até pela própria convivência que a gente já tem, você já conhece um pouco do meu trabalho como professora universitária, e eu pego muito firme nessa parte do desenvolvimento mesmo da inteligência emocional já com os meus alunos. Então, por exemplo, às vezes eu sou menos rígida ao avaliar o meu aluno tecnicamente e muito mais rígida com a postura dele comportamental, como ele se dirige a um colega, como ele se valoriza ou deixa de se valorizar, quando o aluno se deprecia, quando ele não tem uma autoestima bem resolvida, quando ele tem receio de enfrentar a própria sala de aula para apresentar um trabalho. Então, é isso que eu vou pegar no aluno e eu vou pegar fortemente, eu vou chamar a atenção dele sobre a sua postura comportamental, porque a parte técnica a gente vai alinhando. Tem livros, biblioteca, internet, você vai pesquisando, você vai alinhando esse seu conhecimento abrangente das ferramentas mais atuais que a gente pode utilizar dentro do mundo corporativo. Mas essa parte comportamental, emocional, esse não saber lidar nem com o próprio colega de sala de aula, ele ter receio de se posicionar na frente de uma sala e se mostrar como uma pessoa autêntica, transparente, é isso que me preocupa. Então aí é que a gente vai ter que trabalhar bastante. O quanto você tem um compromisso primeiro com você mesmo, porque a sua primeira fidelidade é com você. Então a sua preocupação antes de você se pensar um profissional do mercado de trabalho, você tem que se pensar como ser humano.